Bom, pessoal, então vamos lá. Então, nós havíamos visto, né? Aquele fluxo da informação genética, né? Obedece àquela sequência de DNA, RNA e proteínas. Então, até então, nós havíamos estudado, né? Os eventos iniciais. E agora a gente está na parte final desse fluxo da informação genética, que diz respeito à tradução, né? Então, a tradução ela vai ocorrer na região citoplasmática, né? O que difere da replicação, que ocorre a nível nuclear, e de acordo com o código genético, né? A sequência de nucleotídeos por meio do RNA mensageiro dará origem à sequência de aminoácidos, que o seu conjunto, né, vai formar as proteínas. Então, aqui seria... Oi, Débora, pode falar? Ah, sem problemas. Sim, tá gravando. Então, pessoal, a tradução, né, ela vai ocorrer a nível citoplasmático, né, que seria uma representação didática em verde, onde essas estruturas maiores ali são os ribossomos, que através, né, da codificação ali pelo RNA mensageiro, nós temos o RNA transportador, que vai transportando esses aminoácidos para que, ao final, a gente tenha a formação proteica. E aqui à direita uma imagem real desse processo. Através aqui, né, ela foi obtida por microscopia eletrônica. Então, o dogma central da biologia molecular, né, ela evidencia, então, essa transferência de informação genética da célula. Então, a gente tem lá ao nível do núcleo, a informação sendo transcrita por meio do DNA para o RNA, né? Lembrando que ele é de fita simples e o DNA de fita dupla. A partir do RNA, então, né, a gente vai ter a tradução, que é justamente isso que a gente está, né, estudando nesse momento, como que é feita essa identificação, né, como se sabe qual aminoácido ali vai ser formado, né, através da leitura dos códons. Então, aqui seria a sequência, né, o qual esse fluxo da informação genética ele segue para que ao final a gente tenha a formação proteica. Então, aqui os principais envolvidos na tradução. Então, nós temos o RNA mensageiro, né? Ele que é responsável por codificar a síntese de proteínas. Ele vai ser formado lá atrás no núcleo e por meio do conjunto de 3 nucleotídeos a gente tem a formação do códon, que nós reveremos a seguir. Os aminoácidos, né, é como se fossem ali os tijolos, né, uma vez que unidos entre si a gente tem a formação proteica. Então, eles são as moléculas básicas das proteínas. O RNA transportador, né, como o seu próprio nome já indica, ele vai ser responsável por transferir esses aminoácidos, né? Então, ele que é o responsável por esse transporte para os ribossomos, né, que é a molécula ali chave para que haja essa síntese proteica. E a partir então destes, que são os ribossomos, eles são responsáveis por ler ali aquela informação genética que o RNA mensageiro codificou e através ali da ação do RNA transportador, ele vai fazendo essa ligação dos aminoácidos ali entre si. Todo esse processo, né, ele envolve ali um fornecimento energético, então tem-se um gasto de ATP e
por essa razão também teremos enzimas envolvidas, né? Todas elas no sentido de catalisar esse processo, né? Essa é a principal função enzimática, né? Aumentar a velocidade desse processo de síntese proteica. Então, aqui nesse quadro, né, a gente tem todos os principais ali envolvidos na tradução. E, né, o que essa tradução vai permitir? Ela permite associar as trincas de bases, né, porque essas trincas que vão formar os códons, que, por sua vez, forma um determinado aminoácido. Né? Então, aqui nós temos as 4 bases. Aqui elas são referentes ao DNA. Então, nós temos adenina, guanina, citosina e timina. Né? Temos que lembrar que na tradução a gente tem ali como referência o RNA. Então, ao invés da base nitrogenada timina, nós teremos a uracila. Né? Essa é a diferença entre as bases nitrogenadas, né, considerando DNA e RNA. E aí a gente vai entender, né, como que se formam esses 20 aminoácidos. Né? Eles vão ser formados por conta da combinação desses códons. Então, nós temos, né, a seguinte premissa: 3 nucleotídeos têm a capacidade de codificar um aminoácido. E considerando que nós temos, né, um conjunto básico de 20 aminoácidos, mas apenas 4 bases, né, as diferentes combinações entre elas vão ser responsáveis por codificar todos esses aminoácidos. E também aqui um fato interessante é que nós temos a possibilidade de 64 códons. Nós vimos isso porque existem aminoácidos que são sinônimos, mas que são codificados por códons diferentes. Né? Vamos reforçar isso aqui na aula de hoje. E de forma ali, né, importante, 3 bases, é sempre em 3, por isso fala-se em trinca, que formam esse códon, que é justamente ali a ferramenta necessária para codificar esses 20 aminoácidos. Então, aqui na sequência, né, características associadas a esse código genético. Então, primeiro a gente viu que para formar um códon precisa da associação de 3 ali subunidades, né? Isso é regra. Outra característica, o código genético, ele não é superposto ou sobreposto, né? Tem essas duas nomenclaturas. Para a gente ter uma ideia de como isso funciona, aqui considerando a seguinte sequência de bases, né? Aqui está estabelecendo a sequência em ordem do alfabeto, né? A gente sabe que quando considera as bases, a gente utiliza as iniciais, que são AU e GC, né? Que significa adenina, uracila, guanina e citosina, respectivamente. Aqui está se utilizando letras do alfabeto só para a gente entender o raciocínio. Então, o nosso código genético, ele não é superposto. Então, vamos ver aqui qual que é essa característica e o outro tipo, né, como seria. Então, em um código superposto ou código sobreposto, vamos supor, considerando a sequência de bases A, B, C, D, E, F, né, a gente sempre conta de 3 em 3. Então, aqui, se o código genético por acaso fosse sobreposto, o primeiro aminoácido seria ABC, o segundo BCD, o terceiro CDE e assim por diante. Só que o nosso código, ele não é assim que funciona, né? Então, ele é não superposto ou não sobreposto.
Então, considerando essa sequência, A, B, C, D, E, F, a leitura de formação obedece essa trinca. Então, o primeiro aminoácido seria ABC, né? Formou aqui um códon. O segundo, DEF, e assim por diante. Porque aqui a gente vai ter aquele pareamento, igual tem na replicação, né? Ele é altamente específico, então a leitura ela não é aleatória, né? Ela vai obedecer essa sequência. E assim como a gente tem um códon, o anticódon ele deve ser complementar. Então, mais uma vez aqui, a gente vai aplicar aqueles princípios, né, de ligação de adenina a uracila e a guanina a citosina, né? Aqui é da mesma forma, esse pareamento ele permanece. Outra característica importante, né? Quando se descobriu o código genético, né, houve a seguinte hipótese: será que tem ali alguma forma de pontuação ou alguma vírgula entre ali cada códon? Né? Na verdade, não se tem. Então, né, o que sugeriu-se? Uma letra aleatória, como por exemplo, né, a letra Q. Ela viria ali entre cada códon, né, funcionando como uma forma de vírgula. No entanto, não é isso que ocorre, não é assim que acontece na verdade. A sequência ela é lida a partir ali de um ponto fixo inicial, é onde a gente vai ter aquele códon de iniciação, então ele vai marcar para o ribossomo onde que ele vai iniciar, né, esse processo ali de tradução. E sendo assim, né, não se tem nenhuma identificação de vírgula, nem letra, né? As trincas, elas são lidas sequenciais, né? Cada trio forma um códon. Mais adiante tem uma tabelinha com essa identificação de todos os códons. Então, o código genético, ele não apresenta pontuação. Sendo assim, aqui a gente tem, né, todas as características associadas a ele. Então, o que a gente pode inferir? Né, aqui tem uma frase que diz o seguinte: a mensagem genética está contida em um código triplo, que é justamente essa trinca ali das bases que formam o códon. Ele não é sobreposto, ou seja, né, cada trinca é lida sequencial, elas não se misturam, não possui vírgula, então cada códon ele tá ali, né, lado a lado, ele é degenerado e quase universal. Né? Em algumas literaturas, vocês podem até encontrar a referência como universal, né? Mas quando a gente diz que é algo universal, significa que ele é igual para todas as espécies. E não é assim que ocorre, a gente tem raras exceções, mas ainda assim, como elas existem, elas devem ser consideradas. Então, por isso que é quase universal. Né? Então, aqui reforçando, o código ele é triplo, porque tem-se uma sequência de 3 bases nitrogenadas. Né? Então, cada conjunto de 3 bases codifica um códon e vai especificar um aminoácido. Não sobreposto ou não superposto significa que nenhuma base nitrogenada é compartilhada entre códons consecutivos, né? Então, cada base ela fica disposta, né, ali lado a lado. Não se tem vírgulas, ou seja, então cada códon, né, ele fica lado a lado sem nenhuma interferência entre eles. A característica de degenerado é que mais de um códon pode codificar um mesmo aminoácido. Então, a maioria deles, né, com exceção de 2 aminoácidos, eles têm mais de uma combinação possível de bases.
Isso, inclusive, minimiza a chance de mutação. E, por fim, né, ele é quase universal, porque ele é semelhante ali para quase todos os organismos, né, com pequenas exceções. Então, por exemplo, a combinação para formar o aminoácido leucina, ela é igual ali para todos os seres vivos. Mas, por exemplo, aquele códon de iniciação, que é o AUG, na grande maioria das espécies, vai ser outra combinação de códon para organismos mais primitivos, né? Por exemplo, nas micobactérias. Então, por isso que a gente fala que o código ele é quase universal, porque ele vai ser ali idêntico para aproximadamente 99% de todas as espécies de seres vivos. Então, aqui a gente pensa o seguinte: nós temos 4 bases nitrogenadas, né, para formar os códons, os quais eles ficam organizados de 3 em 3, tendo um total de 64 combinações possíveis. Né? Então, até o presente momento, nós temos 64 códons já decifrados. Né? A grande maioria deles, considerando que nós temos 20 tipos de aminoácidos, 18 eles têm mais de uma codificação. Ou seja, eles vão ter mais de duas sequências ali diferentes para formar o mesmo aminoácido. Nós temos somente 2 exceções, que é o triptofano e a metionina. Eles são codificados ali por apenas uma trinca. Então, a metionina vai ser aquele códon de iniciação, ou seja, quando o ribossomo identifica o AUG, que codifica a metionina, ele entende que é ali que ele começa a fazer o processo de tradução. Já o triptofano, né, é um aminoácido comum, porque ele não marca esse início, mas ele está presente em baixa frequência nas proteínas. Então, por isso que ele se apresenta, né, como apenas uma única combinação, porque o número de códons para cada aminoácido ele tem uma correlação com sua frequência de ocorrência. Então, ou seja, aquele aminoácido que tem uma frequência maior de ocorrência nas proteínas, ele vai ter uma maior combinação ali de códons. Então, aqui, pessoal, seria um quadro onde tem-se essas 64 possíveis combinações. Então, cada sigla aqui de dentro é ali a sigla daquele aminoácido. E se a gente contar aqui, ao centro, né, vai ter essas 54 combinações. E para a gente entender, né, qual que é a trinca de aminoácido, é só fazer a leitura da seguinte maneira. Aqui na primeira coluna, vai ser qual base nitrogenada vai estar presente na primeira posição, né? Lembrando sempre que o códon ele é formado por 3 bases nitrogenadas. Então, por isso que a gente tem aqui primeira posição, que vai ser aquela que vem primeiro, aqui segunda posição e aqui, por último, terceira posição. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui na primeira posição a base uracila, então aqui nesse primeiro quadrante são todo aminoácido que começa com U. Aí, para a gente saber qual que é a segunda posição, é só avaliar aqui a inicial de cada base, né? Então, pode ser U, ou C, ou A, ou G, né? Lembrando que são uracila, citosina, adenina e guanina. Então, aqui, por meio dessas combinações, a gente tem a formação dos aminoácidos. Aqui nesse slide, a gente está vendo em destaque aqueles que têm apenas uma única combinação.
que é a metionina. Então, a metionina, vamos aqui identificar como que ela é formada, né? Como que o aminoácido, aliás, como que o ribossomo, ele entende que é a metionina. Então, vamos lá. A primeira posição, a letrinha A de adenina. Ok. A segunda letra, perceba que aqui o quadrante da metionina, ela está na linha da letrinha U de uracila. Então, já temos A e U. A terceira posição, que é essa coluna aqui final, a gente vai alinhando para ver qual a posição. Vejam só que ela vai de encontro à letra G. Então, ó, só repetindo. A primeira posição, A. Então, todos esses aminoácidos aqui dentro, né, aqui tem a primeira base como A. Aqui o U está na mesma direção, né? Para facilitar, pode utilizar uma régua para conseguir alinhar ali qual letrinha. Mas aí, então, aqui a metionina, ela é codificada, é o aminoácido que indica ali o início desse processo. E aqui o triptofano, ele só tem uma combinação possível, né? Então, aqui, ó, vamos ver qual que é a trinca do triptofano. Ele tá aqui na sequência da base U. A segunda posição, ele tá aqui na base G. E a terceira posição, G também. Então, o triptofano, ele vai ser codificado quando o ribossomo lê o GG, né? É só a gente fazer essas combinações para entender ali o aminoácido formado. E, ao final do processo da tradução, a gente tem a união, né, aqui de vários aminoácidos. Então, conforme a gente pôde identificar naquele quadro anterior, existem códigos que vão especificar o mesmo aminoácido. Então, nesse caso, a gente diz que eles são sinônimos. Por exemplo, aquele códon CAU e CAC, percebam aqui que a combinação das bases, elas são diferentes. No entanto, se o ribossomo lê CAU ou CAC, ele vai codificar a histidina, porque a histidina tem essa característica ali de ter essas combinações para que haja a sua formação, né? No entanto, esses sinônimos, eles não são distribuídos de forma aleatória, né? Como a gente pode observar, vejam só, vou voltar aqui. As siglas iguais, elas estão dentro de um mesmo quadrante. Então, isso, né, não é de forma aleatória. Normalmente, o que vai diferir é a última base acrescentada, né, que é a terceira posição. Por exemplo, aqui, ó, nesse segundo quadrante, ele é composto apenas de leucina. Então, a gente tem 4 combinações possíveis de códons para codificar o aminoácido leucina. Então, quando ocorre isso, a gente fala que eles são sinônimos, né? Os únicos que fogem a essa regra são a metionina, que é aquele códon de iniciação, e o triptofano, né? Todos os outros 18 aminoácidos vão ter mais de 2 combinações. Então, aqui, ó, o mesmo quadrinho anterior, mas aqui agora está dando ênfase a esses sinônimos. Vejam só, eles ocupam a mesma quadrícula. Então, quando a gente vai fazer essa associação das bases, né, normalmente o que difere é a última, na maioria dos casos, justamente para essa combinação. E aqui na sequência, a gente tem o mesmo quadro, só que aqui com essa combinação das bases. Então, aqui é um quadro mais completo, dá esse panorama onde a gente consegue ver
as combinações possíveis, o tipo, né, de aminoácido ali formado, a sua sigla, e aqui embaixo uma legenda com o nome completo, né? Então, por exemplo, aqui no primeiro quadrículo, a gente tem duas combinações possíveis para o aminoácido fenilalanina e para o aminoácido leucina, né? Então, aqui, cada base tem uma cor, né? Para ficar mais em evidência e identificar como que é feita essa combinação. Então, isso que evidencia a característica do código genético de ser degenerado, né? O degenerado, então, ele faz referência a isso, onde a gente tem combinações ali diferentes entre bases nitrogenadas para que haja a formação de um mesmo aminoácido, né? Por exemplo, aqui, essa última quadrícula, a gente tem a formação da valina. Então, a valina, ela tem 4 combinações diferentes, né? Percebam aqui que o que difere é a última base nitrogenada. A primeira e a segunda vão ser guanina e uracila. E, no entanto, aqui o acréscimo da última base, que varia, né, entre as 4 possíveis, que vai codificar a síntese de valina. Né? Então, aqui a gente tem 64 códons possíveis que codificam 20 tipos de aminoácidos, né? Através da combinação das 4 bases nitrogenadas. E se vocês observarem, pessoal, tem aqui 3 códons que tem a palavra fim. Né? Então, são os únicos códons que não codificam o aminoácido. São aqueles chamados códons de parada. Então, enquanto o ribossomo está lá fazendo, né, esse processo de tradução, quando ele se depara com algum desses 3 códons, isso indica para ele ali que ele já cumpriu o seu papel e assim a tradução já acabou. Então, o códon de parada, ele é o único que não codifica o aminoácido, né? Diferentemente da metionina, que é o códon de iniciação, né? Então, essa é a exceção quanto aqui à síntese dos aminoácidos. Então, né, a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? O porquê, qual o significado dessa redundância, né? Porque já formou ali um aminoácido, para que ter outra combinação diferente para formar aquela mesma estrutura? Né? Então, pessoal, isso tem uma importância fundamental, porque a probabilidade de mutação ali durante esse processo seria muito maior se o código não fosse redundante. Então, quando a gente tem um maior quantitativo ali de combinações, isso reduz essa probabilidade de mutação. Então, a mutação de término de cadeia faz com que haja proteínas inativas, e sendo assim, quando se tem substituições de um aminoácido por outro, elas se tornam menos ofensivas. Né? Então, é uma característica fundamental. Né? Então, aqui diz o seguinte: um código construído de modo que uma mudança em qualquer base nucleotídica de um códon resulta num aminoácido sinônimo ou aminoácido com propriedades químicas similares. Ou seja, essa redundância, ela torna mínimo ali os efeitos deletérios das mutações, porque a gente tem uma maior ali possibilidade de combinações. Então, aqui o RNA transportador, né, que tem uma função primordial, porque ele é responsável por transportar ali, né, o aminoácido sob a sua forma ativada
para o lugar, de fato, onde vai ocorrer a síntese da proteína, né? Porque o RNA mensageiro, ele é produzido lá no núcleo, né? E a tradução é lá a nível citoplasmático. Então, o RNA transportador, ele faz, né, essa comunicação no sentido de levar esses aminoácidos, né? Aqui seria a conformação estrutural do RNA transportador, né? Aqui considerando a base nitrogenada adenina. Aqui na sequência, né, nós vimos que lá dentre os constituintes tem-se a atuação de enzimas, porque tem a necessidade de ATP. Então, aqui seria a representação, mais uma vez, de um RNA transportador, só que aqui seria uma conformação molecular dessa molécula. Então, a enzima envolvida nesse processo, que vai ser responsável por auxiliar esse transporte, né, daqueles aminoácidos que foram codificados, né, aquele quadrinho que a gente viu anterior. Então, quem é responsável por pegar, né, e transportar esses aminoácidos é justamente o RNA transportador. E ele vai ser catalisado, né? A enzima tem até uma nomenclatura que se assemelha a ele, que é a aminoácido RNA sintetase, né? Lembrando que tem o T aqui antes para identificar que é do RNA transportador, né? Porque nós temos vários tipos de RNA. Então, tem-se pelo menos uma dessas enzimas ali para cada um dos 20 aminoácidos. Então, assim como a gente tem o códon, que vai ser aquela trinca, a gente tem o anticódon, aqui está identificado em vermelho, que vai ser justamente aquela região de pareamento, né? Então, se a gente tem ali o códon de iniciação, que é o A ou G, o anticódon vai ser complementar a essa denominação. Então, ele reconhece essa sequência complementar de 3 bases, que está ali inserida no RNA mensageiro. Então, esses RNA transportadores, né, como o seu próprio nome já sugere, ele consegue transportar ali os seus aminoácidos para qualquer um ali dos vários códons, né, desde que haja uma complementariedade. Então, aqui a gente tem o que é chamado de oscilação, né? Então, o que significa esse termo? Significa que o terceiro nucleotídeo de um anticódon, ou seja, aquele que vai parear no códon, ele pode se parear com seu nucleotídeo complementar normal na terceira posição do códon ou com um nucleotídeo diferente. Então, aqui a gente tem o códon e aqui na complementariedade o anticódon, né? Então, esse processo ele recebe o nome de oscilação. E sendo assim, pessoal, como todo esse processo, né, ele vai dependendo um do outro, ele é sequencial, a gente tem que a interação entre o RNA transportador mensageiro e as proteínas ali envolvidas vão resultar na síntese proteica, né, que é o que a gente deseja ao final de todo esse processo. Então, aqui, né, falando mais especificamente, existem sítios que vão ser os locais de ligação do RNA transportador nos ribossomos, né? Então, aqui, ó, tem uma representação, aqui seria a fita, né, aqui de 5 linhas para 3 linhas. Essa estrutura em cinza maior é o ribossomo. E aqui embaixo tem os sítios, que são esses locais de ligação. Então, vamos ver o que cada um ali possui e apresenta.
Então, aqui, começando, né, da direita para a esquerda, a gente tem o sítio A, ele possui um aminocil RNA transportador, onde o seu anticódon corresponde ao códon no sítio A. Então, aqui, ó, tem a seguinte combinação, AGC. Depois desse sítio A, a gente vai ter o sítio P, que vem de peptil. Já ele possui um RNA transportador que está ligado à cadeia polipeptídica crescente. Ou seja, é a partir dela, né, que vai ali ter toda a continuidade. E o sítio E, ele corresponde ali à saída, onde ele possui um RNA transportador que está pronto para ser liberado do ribossomo. Né? Então, aqui, ó, as subunidades do ribossomo, ao final do processo ali de tradução, né, ele vai se desprendendo e vai se ligando ali nas regiões adjacentes. Então, aqui é só um esqueminha para identificar esses 3 sítios, que são os locais onde o RNA transportador se liga a nível ali dos ribossomos. Então, aqui a gente vai ver como esse processo é feito, mas considerando um grupo de seres vivos que são os procariotos, né? Então, só lembrando um pouquinho, os procariotos, eles fazem parte daqueles seres vivos que não têm envoltório nuclear, né? São aqueles seres vivos que são desprovidos de núcleo e assim o material genético ele fica disperso no citoplasma, né? O maior representante são as bactérias. Então, aqui tem algumas peculiaridades, né? Por isso que a gente fala que o código genético ele é quase universal. Porque aqui tem-se essa sequência que se chama Shine-Dalgarno. Ela é inexistente nos eucariotos. Então, aqui já é uma característica que difere essas duas estruturas de seres vivos, né? Então, o que é essa sequência com esse nome diferente, né? De Shine-Dalgarno, né? Ela é uma sequência de RNA mensageiro, né? Ela é específica de bactérias e ela fica localizada a aproximadamente ali cerca de 8 bases do códon de início. Então, vejam só que está em destaque amarelo. E se a gente observar aqui, a gente vai avançando, tem-se aqui o códon de início, ele é único, né? Ele é o AUG. Lembram que codifica a metionina? Então, ele está aqui, ó. Então, essa sequência de Shine-Dalgarno, ela vem ali antes do códon de início, né? É descrito na literatura que aproximadamente fica localizado ali a cerca de 8 bases, né? Se a gente contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, exatamente. Né? Não, é um número aproximado, né? Então, toda essa sequência aqui que está em destaque amarelo significa que é essa sequência de Shine-Dalgarno. Então, ela é específica desse grupo de procariotos. E aqui, se a gente observar aqui embaixo, já tem-se aqui um pareamento. Então, essa sequência, ela vai parear com a extremidade 3' do RNA ribossômico 16S na subunidade ribossômica 30S, né? O qual aqui está sendo identificado. Então, essa característica, ela é direcionada para a população bacteriana. Então, esse códon de início, que é o AUG, ele vai ser precedido aqui, né? Entre alguns nucleotídeos. Aqui a gente viu que, de fato, são 8, mas nem sempre vai ser esse número certeiro, né? O que se sabe é que ele tem ali, ele é precedido por algumas bases nitrogenadas, que são ricas ali, né, em purinas.
E aqui à direita, só para, né, a nível de comparação, o RNA transportador, que vai iniciar, né, esse processo de tradução. Então, aqui a gente está vendo, né, inicialmente voltada para procariotos. A gente vai ver também voltada para os eucariotos. Então, aqui, esse pareamento, né, ele se posiciona corretamente o códon iniciador no sítio P, onde o RNA transportador iniciador irá se ligar. Né? Então, aqui tem-se a identificação desse processo, né? Onde a metionina está aqui mais adiante, mas anteriormente tem a sinalização, né? Aqui desse processo que se chama sequência de Shine-Dalgarno. Então, aqui nas bactérias, que é o que a gente está vendo primeiro, essa situação ela é um pouquinho diferente, porque aqui a subunidade ribossômica ela não começa pela extremidade 3' não começa pela extremidade 5', né? Se a gente observar aqui, ó, ela começa pela extremidade 3'. Então, ela se associa a essas determinadas sequências de RNA mensageiro e assim elas vão ter essa denominação que antecedem ali, né, aquele códon de iniciação. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, né, desse processo, foi identificada a Escherichia coli, né, que é uma das proteínas das bactérias, né, mais abundantes, principalmente, né, a nível ali do trato gastrointestinal, né, quando elas migram para o trato urinário, elas podem causar, né, infecção urinária. E devido, né, a essa sua importância, ela é muito estudada na biologia molecular. Então, muito se utiliza de vetores da Escherichia coli. Então, aqui, ó, a gente tem vários genes da própria Escherichia coli. Aqui em verde está sendo identificado o códon AUG, que é aquele códon de iniciação. E aqui, anteriormente, em destaque amarelo, é justamente essa sequência de Shine e Dalgarno. Né? Então, percebam que a Escherichia coli, ela tem uma infinidade de genes. Aqui a gente tem a descrição de alguns apenas. Né? Na literatura fala que é de aproximadamente 4.000 genes que codificam cerca de 2.000 proteínas. Né? Então, são muitas combinações possíveis. Aqui é só para a gente ter uma ideia, né, dessa imensidão ali de combinações diferentes, essa sequência, né, que é algo peculiar desses seres vivos que são procarióticos. Então, aqui em azul é essa sequência com esse nome de Shine-Dalgarno, que antecede ali o códon de iniciação. Então, aqui tem genes diferentes da Escherichia coli e com isso a gente tem combinações diferentes. E vejam só, se a gente vê um por um, tem um códon de iniciação que tem a sua conformação diferente. Então, vejam só, a maioria é AUG, 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 mas aqui nesse gene LACL, a gente tem o códon GUG de iniciação. Então, por isso que a gente não pode inferir que o código genético é universal, porque aqui, ó, esse códon, né, ele é restrito a essa população bacteriana, né? Em nós, seres humanos, por exemplo, o GUG, ele jamais codificaria ali um códon de iniciação, porque o único para o ser humano é o AUG. Então, o tempo todo que a gente vai vendo essas características, né, são elucidadas aí esse dogma central da biologia molecular, né, que o código genético ele é triplo, porque ele é formado, né, pelas trincas que codificam os códons, ele não é sobreposto,
ele não possui vírgula, ele é degenerado, né, porque nós temos várias combinações, e ele é quase que universal por conta desses pequenos pontos, né? São raras exceções. 99% é idêntico, mas tem esse 1%. Então, aqui seria o passo a passo dessa tradução, né? Ali a partir desse aminoácido de iniciação, né? Esse códon que codifica a metionina. Então, aqui seria a representação das estruturas envolvidas, né? O que é importante entender aqui é o raciocínio. Então, vamos lá, né? As cadeias peptídicas nas bactérias, elas começam com o aminoácido modificado, que é aqui a formilmetionina. Ele é muito descrito em livros, em esquemas, pela sua sigla, que é FMET. Então, nas bactérias, né, começa-se com esse aminoácido que é modificado, formilmetionina, designado pela sigla FMET. Então, o RNA específico que vai iniciar, né, que é o chamado RNA transportador iniciador, ele vai pegar essa formilmetionina e vai levar para que haja o reconhecimento aqui desse códon de iniciação. Então, vejam só, aqui é o ribossomo ali, a subunidade, onde esse RNA ele vai atuar, transportador, levando essa formilmetionina aqui para o códon de iniciação, que aqui nesse exemplo está sendo identificado o AUG, né? Então, a partir daqui, a gente tem que os fatores de iniciação é os que vão dar origem a esse processo todo ali de tradução, onde aqui embaixo, né, tem se descrito o complexo de iniciação 30S, que é onde ali vai dar origem a todo esse processo envolvido. Então, essa formilmetionina, né, ela vai ser ali, ela reconhece aquele códon, aqui no caso está sendo o AUG, mas poderia ser, por exemplo, o códon GUG, que também é um códon de iniciação para as bactérias, é menos frequente, mas ainda assim ele existe, então por isso ele deve ser citado. No entanto, né, eles são apenas parte ali do início desse processo, onde gera-se um sinal ali para o primeiro aminoácido nessa cadeia peptídica procariótica. Né? Então, aqui, ao final, né, a gente tem que o ribossomo ele é dividido em subunidades. Então, depois tem-se a subunidade 50S, que vem logo após da 30S, para chegar na 70S, e assim, né, finaliza esse processo de iniciação. Né? Aqui, esse esqueminha, ele é voltado apenas para os procariotos. Né? A gente vai ver que existem algumas diferenças quando se trata de seres vivos procariotos e eucariotos. Então, até aqui, pessoal, tem alguma dúvida? Bom, então vamos lá, né? Aqui, então, tem o esqueminha. Agora, a gente tem que lembrar que é o início da tradução, só que agora para os seres vivos eucariotos. Então, aqui a gente está falando de uma estrutura celular que é diferente dos procariotos, né? Aqui nós temos a estrutura celular, ela é mais complexa, né? Ela tem mais organelas,
o material genético ele é envolvido pelo núcleo, tem seu envoltório nuclear, então são, sob o ponto de vista celular, são seres vivos ali, né? Mas tem uma maquinaria celular ali mais proeminente. Então, aqui nos eucariotos, a gente vai ver somente o códon de iniciação sendo A, o G, que é aquela única combinação pertinente para formar a metionina. Então, aqui a gente já começa com processos diferentes. Aqui, o início já é no que é chamado cap 5', né, que é essa bolinha aqui amarela, que marca o início. Então, já inicialmente, nós temos a formação de um complexo nesse cap 5', que vai incluir a subunidade 40S e o RNA transportador ali relacionado à metionina. Então, aqui, o que a gente já vê logo de diferença? Tem-se a formação desse complexo e aqui a gente tem a formação da metionina, que é o aminoácido convencional, né? Lá nos procariotos, a gente viu que é um aminoácido modificado, que é o F-met, né? Que significa formilmetionina, né? Aqui já tem a formação desse aminoácido sem essa modificação, com a formação desse complexo. Na sequência, né, a gente tem aqui o gasto de ATP, né? São processos onde tem-se o fornecimento energético, então ocorre a sua hidrólise, e assim é como se esse complexo formado ali anteriormente, ele varresse o RNA mensageiro até o primeiro ali códon de iniciação a ser encontrado, que é o AUG, que codifica a metionina. Então, na sequência, né, após esse processo aí de varredura, a gente tem o seguinte: outras subunidades envolvidas. Então, aqui vai ser a subunidade 60S, ela é então adicionada formando o complexo de iniciação, que aqui é identificado por 80S, né? Todos esses esqueminhas, eles são instrutivos, então, pela própria identificação, a gente consegue ali, né, entender previamente o que está acontecendo, né? A quebra ali de moléculas, o que libera, o que se forma, né? Considerando aqui que a gente tem o aminoácido convencional, né? Que é a metionina, diferente lá dos procariotos, que é a formilmetionina, que é o aminoácido modificado. Então, aqui primeiro a gente viu o processo inicial, né, tanto de procariotos quanto de eucariotos, né? Então, o que é esse processo inicial? É o pontapé para iniciar a tradução. Já agora a gente vai ver o alongamento, ou seja, como que se dá essa sequência intermediária e final do processo de tradução. Mais uma vez de cada um, começando aqui pelos procariotos, né? Considerando que eles são seres vivos mais primitivos. Então, aqui, essa estrutura maior são os ribossomos, né? E aqui, se a gente seguir a setinha à direita, é como que o processo vai ocorrendo. Então, aqui, a gente tem, né, a associação daquele aminoácido modificado, que é o F-met, ele vai ocupar o sítio P, que é esse aqui do centro, ele está até em evidência. O sítio A, ele ainda encontra-se vazio, né? Porque está iniciando esse processo de alongamento. Ou seja, a tradução está começando a ocorrer. Então, o fator de alongamento TU, ele vai se ligar ao aminoácido do RNA transportador,
formando um complexo que se chama EFTU, aminoácido do RNA transportador e o ribossomo. Então, aqui, ó, essa estrutura aqui essas duas subunidades, forma-se esse complexo. Né? Então, só lembrando, esses sítios E, P e A, eles são sítios para ligação do RNA transportador para que se proceda ao início ali da tradução. Né? Lembrando que o sítio E é o sítio de saída, o sítio P é o que contém ali a cadeia polipeptídica crescente e, por último, aqui o sítio A é onde se liga ali ao aminoácido do RNA transportador. Né? Então, esse complexo aqui formado, EFTU, ele é extremamente importante porque ele vai controlar se o RNA transportador ali, ele é o correto para fazer esse processo. Né? Então, sem esses fatores aqui de alongamento, a síntese ela se tornaria muito lenta e poderia ser até mesmo ineficiente e inexata. Então, aqui a gente tem essas mudanças conformacionais, né? As estruturas elas vão mudando. Percebam aqui no sítio, né? Aqui vai mudando. E isso tudo não se sabe ainda o que se leva a essas alterações conformacionais. Né? Isso ainda não está totalmente elucidado na literatura. Mas o que se sabe é que se não houvesse essas alterações de conformação, essa síntese seria ali muito lenta e poderia levar, né, a consequentes mutações. Então, reforçando aqui, né, o ponto-chave do alongamento em procariotos é para que haja a formação desse complexo EFTU, e a sua principal função é que ele vai controlar ali se o RNA transportador, né, ele está fazendo ali a sua função de forma adequada, né, se está tudo ali procedendo de forma correta. E então aqui seguindo, né, nessa sequência, quando a gente tem tanto o sítio P, que é esse aqui do meio em verde, quanto o sítio A, que é esse rosinha aqui ao lado ocupado, forma-se uma ligação peptídica. E assim, né, após a formação dessa ligação, teremos enzimas também atuando nesse processo, né, considerando que elas vão catalisar, ou seja, acelerar esse processo reacional. Aqui é a enzima designada pela sigla GDP, que é a enzima translocase, né? Então, ela vai ser responsável por forçar, né, ali através da hidrólise do GTP, aqui que está na subunidade anterior, e assim é como se obrigasse ao RNA transportador e o RNA mensageiro a se moverem ali pelo ribossomo, né? Porque é como se fosse processos sequenciais. Então, um vai ordenando ali ao outro, né? Ao subsequente, como que ele deve se proceder, né? Como que vai ser esse alongamento. E assim, na sequência, a gente tem o seguinte. Aqui, né, vai ficar livre na parte final para dissociar do ciclo. E assim, quando chega nesse processo final, o peptil do RNA transportador, ele vai estar aqui no sítio P, que é o sítio verdinho. E assim, então, a gente tem o processo final desse alongamento em procariotos. E assim, então, aqui essas bolinhas, né, é como se cada uma fizesse referência ali a um aminoácido,
né? Então, o conjunto de aminoácidos forma-se ali uma cadeia polipeptídica que, ao final, vai dar origem a uma proteína, né? Então, é um processo ali complexo, né? Envolve várias etapas sequenciais, envolvendo enzimas, o pareamento, né, de códon, anticódon, e ao final a gente tem a síntese proteica. E já o alongamento em eucariotos, a gente vai ter aqui dois fatores de alongamentos, que são o EF1-alfa e o EF1-beta-gama. Então, eles são os fatores de alongamentos, considerando a estrutura celular eucariótica. Então, aqui a gente tem os códons de fim, né? Nós vimos que eles são 3. Eles não são reconhecidos pelo RNA transportador, mas sim pelos seus fatores de liberação, que são designados pela sigla RF. Então, existem 3 tipos desses códons de parada, que são o UAA, o AG e o GA. Então, ou seja, eles não vão codificar nenhum aminoácido, né? Eles servem apenas para indicar para esses fatores de liberação que a tradução chegou ao seu fim, né? Ali, então, é o processo onde se encerra a tradução. Então, aqui a gente tem a representação, né, dessa liberação, desse ERF1. Aqui, né, a cadeia polipeptídica sendo liberada. Aqui o ribossomo também. E aqui, durante esse processo final, né, do término da tradução, a gente tem que uma molécula de água, ela tem ali a capacidade de entrar no que é chamado de centropeptidiltransferase, e ela vai ser ali responsável por liberar o polipeptídeo do RNA transportador no seu sítio P, né? Então, aqui, ó, o sítio P em verde é onde a gente vê essa cadeia polipeptídica. Então, aqui, cada bolinha é um aminoácido que, a partir aqui do primeiro, é como se houvesse a metionina, né? Que é o códon de iniciação. Aí foi formando aqui vários códons para que haja a cadeia polipeptídica. E aqui, ao final, depois dessa última aqui bolinha, teria aqui aquele códon final, porque ele não codifica nenhum aminoácido. Então, quando chega nele, o processo é interrompido. E isso, então, vai ser mediado, né, por uma molécula aquosa. E aqui, só para a gente ver uma aplicabilidade, né, considerando aí os antibióticos, né, a grande maioria, o seu mecanismo de ação, eles agem inibindo essa síntese proteica, né? Porque se a gente parar para pensar como que a bactéria se prolifera no organismo, ela vai se dividindo, né? E para ela se dividir, ela precisa, né, realizar a replicação, que é a duplicação, e a tradução, que são todos esses processos que a gente vem vendo aí ao longo das aulas. Então, né, uma forma eficaz de interromper esse processo é justamente inibir essa síntese proteica, né? Então, diversos antibióticos têm essa capacidade, né? Eles realizam ali as suas funções inibitórias, interferindo nessas diversas etapas da síntese proteica. Então, lá naquele esqueminha, só voltar aqui para vocês. Ó, aqui em cinza, a gente tem um ribossomo. Ele tem uma subunidade maior e uma subunidade menor, o qual, ao final, ela se desprende.
Mas se a gente observar durante toda a tradução, né, elas ficam unidas e o processo de tradução ocorre, né, a nível das duas subunidades. E aqui, então, só para a gente ter, né, uma aplicação, uma contextualização, aqui à esquerda seria aquela subunidade menor do ribossomo, onde a gente tem alguns exemplos de antibióticos, como, por exemplo, a tetraciclina, a streptomicina, né? Eles vão atuar inibindo a síntese proteica na estrutura bacteriana naquela parte menor do ribossomo. Já aqui à direita, a gente tem outras classes ali de antibióticos atuando naquela parte, na subunidade maior do ribossomo, que são, né, a eritromicina, o cloranfenicol, a streptogramina, né? Então, cada fármaco, né, tem ali o seu sítio de ação, envolve principalmente essa inibição proteica na bactéria, né? Porque quando a gente interrompe esse ciclo que favorece a proliferação bacteriana, naturalmente a gente vai ter ali, né, uma diminuição dessa população e associada, né, aos exames, a gente consegue analisar, né, se de fato esse processo infeccioso está tendo ali um sucesso terapêutico. E por fim, né, aqui uma chargezinha para a gente finalizar, né, da Mafalda, que, né, diz a seguinte pergunta, né, Mafalda, às vezes me pergunto qual o sentido da vida, né, aquela pergunta filosófica que a gente não chega, né, a um resultado, né, e a Mafalda responde na seguinte, considerando a biologia molecular, a genética, né, então, o sentido da vida é na direção 5 linha, 3 linha, Felipe. Né? É assim que a gente enxerga sob a ótica desse processo de replicação, tradução, né? Porque é esse sentido. Então, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje. Né? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Em relação ao exercício 2, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade de acessar, né, aquele link, vocês podem entrar em contato comigo. Mas até então, só reforçar, para vocês descreverem a técnica em si, né? As variações da técnica de PCR. Então, cada grupo ficou com um subtipo. É só para vocês descreverem o porquê ali que ela foi classificada daquela forma, né? Porque o objetivo principal de todas é o mesmo, é amplificar esse número de cópias do DNA que está sendo ali sintetizado. Ok, então, pessoal? E outra coisa, é referente à aula da semana passada, né, que eu havia liberado vocês, a gente vai ter a reposição, né, possivelmente vai ser na época da prova 2. Aí eu peço para que a prova seja ali adiada uma semana, para que a gente consiga ter essa aula antes da prova. Bom, pessoal, então, né, acho que a gente pode encerrar por aqui.